Olá, muito bom dia. Obrigado por merecer a sua audiência e principalmente a sua companhia nesta terça-feira. A gente começa esta edição com as notícias do trânsito na região e quem traz as informações ao vivo, atualizadas para você que sai de casa neste momento, é o repórter Renato Diniz. Bom dia, Renato. Onde você está hoje? Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que acompanham o Noticidade de Manhã. Eu estou no centro de monitoramento da URBS, no bairro Barcelona, em Sorocaba. Daqui, com várias câmeras espalhadas pelas principais avenidas da cidade, a gente observa o movimento nesse começo de terça-feira aqui em Sorocaba, começando pela Praça Lions. Movimento até o momento sem problemas, até agora há pouco. Tinha um caminhão cegonha parado, quebrado, na Avenida Dom Aguirre, pertinho da Praça Lions, mas ele já está sendo removido, já foi removido pelos agentes da URBS. Vamos ver também o movimento na Comendador Uéter, esse bem mais tranquilo no sentido centro de Sorocaba. Agora a gente vai passar para a Ponte Francisco Delosso. Essa ponte liga o fim da Avenida São Paulo ao centro de Sorocaba, como a gente pode observar, movimento bem tranquilo. E agora na General Carneiro, a gente vê imagens da General Carneiro, naquele trecho perto do Jardim Vera Cruz, trecho um pouquinho antes da Avenida General Carneiro virar a Avenida Armando Panunzio, movimentação grande de carros, mas sem dificuldades para o motorista. Motorista que segue para a capital hoje, partindo de Sorocaba, pela Castelo Branco, vai enfrentar lentidão na altura do quilômetro 32 a Castelo Branco, já na cidade de Barueri, e isso na pista expressa no sentido capital. Lembrando que hoje o rodízio na cidade de São Paulo proíbe a circulação de veículos com final de placa 3 e 4 de circularem no centro expandido da cidade das 7 às 10 da manhã e das 5 da tarde até às 8 da noite. A multa é de R$ 85. Ok, Renato, depois desse belo passeio aí da nossa câmera, aí, imagens do João Neto, pelas câmeras da URBS, né? A gente vai continuar a falar de trânsito, né? Até porque a própria URBS divulgou uma informação, e eu inclusive vou conversar com você a respeito disso, sobre o número de infrações de trânsito em Sorocaba, que teve um aumento de 63%, Renato. É um número relativamente alto, não é verdade? Qual que foi o motivo dessa elevação no número de infrações? Um número relativamente alto, Fernando. Eram 25 mil multas foram aplicadas nos 3 primeiros meses do ano passado e nesse ano, só nos três primeiros meses, o número já subiu para 41 mil multas. A URBS fez uma lista de quais são as infrações mais comuns aqui em Sorocaba para a gente ter uma ideia de por que esse número subiu, quais são os erros mais comuns dos motoristas de Sorocaba. A multa mais comum é por excesso de velocidade, né? Ultrapassar o limite de velocidade estabelecido para as vias. São multas que variam de R$ 85 até R$ 570, são flagradas pelos radares da URBS aqui em Sorocaba. Na lista das 5 infrações mais comuns, chama a atenção que algumas são leis, são regras básicas de trânsito, como, por exemplo, ultrapassar o sinal vermelho, que é a segunda mais comum, e também a quinta, que é não usar o cinto de segurança. A terceira infração mais comum é dirigir falando ao celular. E outra multa que se destaca nessa lista, a quarta colocada, é estacionar em local e horário proibido. Sorocaba tem uma frota de aproximadamente 400 mil veículos e com essas multas, como eu falei, são 41 mil multas nesses 3 primeiros meses aqui em Sorocaba, a cidade arrecadou aproximadamente R$ 1.200.000. Tá aí o alerta. Aliás, um outro alerta, Fernando, a URBS também fez o levantamento de que o número de acidentes, os acidentes de carro são mais comuns no período da tarde. Então, um alerta para o motorista, a URBS está multando por excesso de velocidade, por ultrapassar o sinal vermelho e também, como eu falei, os acidentes são mais comuns no período da tarde. E essas multas, claro, têm o objetivo de educar, de conscientizar o motorista. Ok, Renato, então a gente pode ter aí 2 recados importantes. Diminua a velocidade, ou seja, o pezinho tem que ser menos pesado e principalmente no período da tarde, muito mais cautela, não é verdade, Renato? É verdade, e outro recado também, como eu falei, quinta infração mais comum, pessoas não estão usando o cinto de segurança, né? Use o cinto de segurança, motorista ou passageiro. É isso aí, Renato. Obrigado pelas informações, daqui a pouco a gente volta. Um homem foi atropelado na manhã de hoje na rodovia Anhanguera, em Jundiaí. Segundo a polícia rodoviária, ele teve ferimentos leves e foi levado para o pronto-socorro da cidade. A polícia ainda está no local e a pista não precisou ser interditada.
E um outro homem ficou ferido após um acidente envolvendo uma van e um micro-ônibus na noite de ontem, na rodovia Bungiro-Nacal, em Ibiúna. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista da van ficou preso às ferragens e foi socorrido para o pronto-socorro da cidade, mas passa bem. Depois dos destaques do trânsito, é hora de saber o que é notícia no Brasil, direto do estúdio do SBT Manhã em São Paulo, com Patrícia Rocha. Um adolescente que estava com o carro do pai fugiu da polícia e provocou um acidente envolvendo mais 3 veículos no centro de São Paulo. Pelo menos 4 pessoas ficaram feridas. A polícia flagrou ele e um amigo de 16 anos fumando maconha no carro e fez um sinal para que eles parassem, mas o jovem não obedeceu. Na fuga, o adolescente de 17 anos perdeu o controle da direção e bateu em outros 3 carros. Ele e mais 3 pessoas ficaram feridas e foram levadas para hospitais da região. Segundo a polícia, o menor já tinha passagem por roubo e é suspeito de fazer parte de uma quadrilha que realiza assaltos em condomínios. O amigo dele teve apenas ferimentos leves e foi liberado. Um detento de Pilar do Sul morreu nesta segunda-feira na Santa Casa da cidade. A suspeita da morte é por gripe H1N1, a famosa gripe A. A Delegacia Seccional de Sorocaba investiga o caso. O homem de 35 anos passou mal na sexta-feira e foi levado para a Santa Casa, medicado e depois liberado. Ontem, ele passou mal novamente e seria encaminhado ao Hospital Regional de Sorocaba, mas não resistiu. O delegado de Pilar do Sul, Oscar Garcia Machado Júnior, informou que os presos serão avaliados por um médico. Os casos de estupro no estado de São Paulo cresceram mais de 230% de 2005 até 2012. E essa triste realidade faz parte da nossa região também. Essa mãe vive uma experiência que não deseja a ninguém. A filha dela, de 6 anos, sofreu abusos na casa da cuidadora, onde ficava sob o que deveria ser chamado de proteção. Nunca desconfiei de nada e ela nunca questionou nada também, né? Mas mesmo assim, eu catei ela, fui, conversei, aí ela começou a contar. E ela falava pra tia que cuida dela, que ele mexia nela e ela batia nele com o chinelo. O crime aconteceu no bairro Éden, em Sorocaba. O agressor é companheiro da babá. A polícia investiga se 10 crianças sofreram o mesmo tipo de abuso no local. Um estudo do Instituto Avante aponta que em São Paulo houve um aumento de 230% nos casos entre 2005 e 2012. Uma estatística que envolve abusos contra vítimas de qualquer idade. A Secretaria de Segurança do Estado afirma que esse é o tipo de crime que mais cresceu nos últimos anos. Na região também houve aumento no número de casos de estupro. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, Sorocaba registrou 50 casos de estupro nos 3 primeiros meses deste ano, 13% a mais em comparação a 2011. A variação em Itapetininga foi de 16%. O maior aumento foi em Jundiaí, 20% mais casos. Em 2011 foram registrados 20 estupros e em 2013, 24. O delegado assistente da seccional de Sorocaba destacou que o aumento dos casos de 2005 para cá também se deve a mudanças na legislação. Um toque na região genital, tanto de mulheres como homens, isso pode, de acordo com a idade da vítima, ser considerado estupro. Então aquilo que era registrado como ato libidinoso, importunação ofensiva ao pudor, hoje prefere-se o registro de estupro. Já no período de 2011 até 2013, uma das explicações seria a conscientização da gravidade desses casos. As mulheres, hoje existem muitos programas orientando-as a não suportarem maus tratos familiares. Então isso certamente constituiu uma forma de aumento no número de registros. Independentemente do tipo de abuso ou do que levou a vítima ou familiares a denunciá-lo, o estupro traz diversas consequências negativas. Dados de uma ONG norte-americana apontam que quem é vítima de uma violência sexual tem 3 vezes mais chances de sofrer de depressão, 13 vezes mais chances de sofrer por uso abusivo de álcool e 26 vezes mais possibilidade de sofrer por uso abusivo de drogas. De acordo com esse psiquiatra, o tratamento dessas vítimas é muito difícil. É um tratamento difícil, é um paciente complicado,
Nem sempre se consegue o resultado esperado, né? E no que o profissional não pode se culpar, porque o indivíduo não conseguiu eliminar a injúria que ele sofreu. Quem já passou pelo trauma sabe da dificuldade de lidar com o abuso e faz recomendações a outras famílias. Eu falo para as mães assim, para procurar a conversar mais com os filhos, a procurar ter mais contato corporal com os filhos. O assunto agora é para quem está ligado ao agronegócio. Desde o início deste mês, o governo do estado promove a vacinação contra a febre aftosa. As cidades da região aderiram à campanha, como é o caso de Boituva. E o repórter Renato Diniz volta ao vivo para passar mais detalhes de como será feita esta vacinação. Renato. Fernando, só para a gente ter uma ideia, o rebanho calculado em Boituva é de 160 mil cabeças, incluindo bovinos e bubalinos. Sobre isso, sobre a campanha de vacinação contra a febre aftosa, eu converso agora com o veterinário responsável pela Secretaria de Agricultura de Boituva, Hamilton Serrão. Hamilton, bom dia. Que animais precisam ser vacinados? Devem ser vacinados todos os bovinos e bubalinos, ou seja, os búfalos, com idade até 24 meses, 2 anos de idade. É obrigatória essa vacina. E de que forma deve ser feita a vacinação? A vacina deve ser adquirida em qualquer estabelecimento comercial habilitado pela Coordenadoria de Defesa Agropecuária. O criador deve vacinar os animais depois de adquirido, levar a nota fiscal até um posto de recebimento da Coordenadoria Agropecuária e fazer a declaração de vacina. Deve ser declarado todos os animais, os vacinados e os não vacinados. Tem que ser feita a declaração de todos os animais. Porém, vacinados, bem frisando, até 2 anos de idade. Se ele não vacinar, se ele não comunicar a vacinação, o que pode acontecer? Gera uma multa, é uma multa um pouquinho pesada, né? Justamente essa campanha é muito bem definida para que evite esse problema de multa com o criador. Preço da multa e o preço da vacina, qual que é o preço de cada um deles? Compensa vacinar? Compensa. A vacina gira em torno de R$1, R$1,20 por animal. E a multa por animal não declarado deve estar em torno hoje de R$ 96 mais ou menos, não vacinado, mais R$ 56, em torno de R$ 56 para não declarado, por cabeça. Além dessa vacinação contra a febre aftosa, existe alguma outra vacina que é recomendável aplicar no gado? Sim, recomendado normalmente é carbúnculo, né? A vacina contra a raiva também é recomendado, porém não obrigatório essas 2 vacinas, mas é recomendado. E para as novilhas de 3 a 8 meses é obrigatório durante todo o ano a vacinação contra a brucelose. E por que essa campanha contra a febre aftosa? Qual é a gravidade dessa doença? É uma doença, apesar de há muito tempo não termos aqui no estado de São Paulo a febre aftosa, é uma doença altamente contagiosa para os bovinos e bubalinos e, além de ser muito contagiosa, tem o fator econômico. Qualquer caso de aftosa vai gerar um bloqueio de exportação de carne para o Brasil, para outros países. Muito obrigado pelas informações. A vacinação contra a febre aftosa deve ser feita até o dia 31 de maio. Já a comunicação dessa vacinação deve ser feita até o dia 7 de junho e ela pode ser comunicada em alguns pontos da região, por exemplo, nas coordenadorias estaduais de defesa agropecuária em Itu, em Sorocaba e em Boituva, por exemplo, no endereço Rua José Vitiello, número 14, junto à Secretaria de Agricultura, Secretaria Municipal de Agricultura, no centro da cidade. Fernando. Tá aí, Renato, importante recado aí para as pessoas que estão ligadas ao agronegócio. E o assunto ainda é agronegócio. No quadro Notícias do Campo de hoje, nós vamos conhecer um pouco mais do gado Nelore, que, segundo a Associação dos Criadores da Raça, o bovino pode custar até, olha só, R$1 milhão a cabeça. Ele representa mais de 80% de todo o rebanho bovino do país. O boi da raça Nelore é tema de exposições e competições em todo o Brasil. O porte do animal atrai a atenção do público. É que a gente achou legal, né? As crianças, curioso, nunca tinha visto uns bichos tão bonitos assim, né? Luiz começou a criar o rebanho da raça há 2 anos em Tatuí. Não é um trabalho fácil, porque é competitivo, mas é um trabalho super agradável, porque você encontra pessoas que realmente ajudaram bastante. Em uma competição, a genética de cada animal é analisada por especialistas. Formado em zootecnia, o jurado Otávio Vilas Boas explica que esses animais de elite têm muita relação com a carne que comemos.
O bife que você almoça, que você janta, a carne que você come, aqui nós estamos julgando o avô dele. Nós estamos escolhendo os reprodutores que vão produzir os touros, que vão fazer a vacada de corte, a bezerrada de corte, que vai ser os animais de abate. De acordo com o presidente do Núcleo Sudoeste da Associação dos Criadores de Nelore, os preços de um boi e do esperma para reprodução variam bastante, de acordo com premiações e qualidade genética. Boi de elite, um touro de elite, criado a campo, vamos dizer assim, ele custa hoje de 6 a 8 mil reais. E um touro de central, se você conseguir ter um animal diferenciado, que vai fornecer sêmen para todos os criadores do Brasil, daí é vendido uma dose de sêmen, que hoje gira de 20 a 60 reais a dose. Haja carne. A terça-feira será de sol em toda a região e aos poucos as temperaturas começam a subir. Nós temos imagens ao vivo de Sorocaba, onde o céu, olha só, céu limpo, bonito. A mínima prevista na cidade será de 16 e a máxima de 27 graus. Veja como fica o tempo em outras cidades. Boituva tem mínima de 15 graus e a máxima prevista é de 27. Iperó tem mínima de 16 e a máxima atinge os 28. Já em Mairinque, as temperaturas variam entre 13 e 25 graus. Mesma máxima prevista para a cidade de São Roque. Você é uma das pessoas que vivem no regime? Já fez de tudo para perder aqueles quilinhos a mais? Não adianta. A fórmula é uma só. Exercício e boca fechada, porque nem todas as formas de emagrecimento podem ser saudáveis. Portanto, nossa equipe foi buscar em Tatuí um exemplo que pode valer de inspiração para você. Uma meta quase impossível, atingir a forma física ideal. Pelo menos é o que pensa a maioria. Principalmente as mulheres nunca estão satisfeitas. E peso nem se fala. Por quê? Porque eu tenho medo de balançar. Nunca estou satisfeita. O que falta? Perder alguns quilinhos, né? Quantos? Uns 5. Não estou contente com o meu peso, não. Tenho que emagrecer. Emagrecer sim, mas não de uma hora para outra, explica este médico. O exagero pode ser perigoso. O ideal é montar um cronograma para cada pessoa. Dietas milagrosas não existem. A gente recomenda que tem que tomar cuidado, porque muitas vezes essas dietas elas suprimem alguns alimentos, alguns nutrientes que são muito importantes, né, para a saúde das pessoas. E se forem feitas por muito tempo, podem realmente causar danos para a saúde do paciente. Aliar hábitos saudáveis a atividades físicas é a melhor maneira de emagrecer. Maria Elisa é um bom exemplo de que a mudança dá sim resultado. Difícil imaginar que há poucos meses ela pesava 25 quilos a mais. As fotos comprovam a forma que agora ficou no passado. A jovem, na maior parte da vida, esteve acima do peso. Na escola ou nas festas, o comentário era sempre o mesmo. Palavras que a incomodavam. O pessoal falava, nossa, você tem um rosto lindo, não sei o quê, só que você podia emagrecer. Maria Elisa buscou em uma situação constrangedora a razão para mudar de vida. Na verdade, eu levei um pé na bunda, como dizem. E aí esse foi o pontapé inicial para eu ter vontade de emagrecer, vontade de mudar. Muitos começam a treinar na academia, mas poucos persistem. Para não desistir, este personal explica que é preciso planejamento. Muitas pessoas entram na academia achando que vai ter um resultado muito rápido. E não é bem assim. Você vai ter todo o trabalho, né? Não é uma coisa de curta duração, é uma coisa de a longo prazo. Não querer, eu quero um resultado em um ano, quero chegar àquele corpo e pronto, parei. Tem que ter como um hábito de vida. Ele acompanhou a mudança radical nos treinos 3 vezes por semana. A virada foi parar nas redes sociais e agora Maria Elisa serve de exemplo.
coloco as fotos, coloco foto de treino, coloco foto de antes e depois, o tanto que eu pedi de medida, tal, o peso, quanto eu eliminei, as minhas roupas, as mudanças nas roupas e tal. E o pessoal curte, comenta, quer saber como que são, como é o meu dia a dia, como é a minha dieta, a rotina de exercícios. Pois é, uma palavrinha só pode resumir tudo isso daí: disciplina. A Igreja Católica celebrou nesta segunda-feira o dia de Nossa Senhora de Fátima. A data comemora os 96 anos de aparição da Santa, que leva o mesmo nome da cidade em Portugal. E para celebrar o acontecimento, uma missa campal foi realizada na pista de caminhada do Campolim, em Sorocaba. A falta de luz no palco foi só um detalhe. O sistema elétrico teve um problema. Mas para os mais de 3.000 fiéis que compareceram à missa campal na praça do bairro Campolim, o mais importante foi demonstrar a fé. O mundo está precisando muito disso, o mundo está precisando de paz, o mundo está precisando de amor, de calor, de fraternidade. Gabriele aproveitou o momento para agradecer pelas graças alcançadas depois de promessas a Nossa Senhora. Eu pedi uma sorte no meu treinamento, que no handball, no time que eu tô, para que me ajude a ser firme e forte, assim, e até o final. E tem dado certo? Tem. E também para me ajudar a passar no vestibular também. Marlene se emocionou com a família. Essa mãe é a melhor para confortar o coração da gente. Um dos momentos mais esperados pelos fiéis foi a entrada da imagem de Nossa Senhora. Ela foi carregada por fuzileiros navais. A missa foi celebrada para comemorar a aparição da Santa na cidade de Fátima, em Portugal, durante a Primeira Guerra em 1917. As 3 crianças, Lúcia, Francisco e Jacinta, teriam visto Nossa Senhora no dia 13 de maio daquele ano. De acordo com a crença católica, os encontros continuaram a acontecer uma vez a cada 30 dias durante 6 meses. O pedido da Nossa Senhora era para que as crianças rezassem um terço uma vez por dia, para que dessa maneira a paz ao mundo voltasse e a guerra terminasse. No fim da missa, a união entre os fiéis. É isso aí, celebrando a paz. O Noticidade Manhã desta terça-feira fica por aqui. Outras notícias da região você acompanha logo mais, à 13h, com Nolan Robertos no Manchetes Noticidade. E a gente encerra esta edição com imagens ao vivo do céu de Sorocaba, que terá hoje um belo dia de sol. Um ótimo dia para você e a sua família. Saúde e sucesso!